Shalom, shalom, estamos de volta aqui no canal. Hoje vamos estudar a Parashat Bo, Baruch Hashem. Ela se encontra no livro de Shemot, a partir do capítulo 10, o versículo 1, e diz assim: E Adonai disse a Moshe, vem a Paró, pois eu fiz seu coração e o coração de seus servos endurecer, para pôr meus milagres entre eles. Baruch Hashem. Vamos iniciar aqui por essa palavrinha bo, né, que significa vem, vem. E o Eterno vai dizer assim, não vá, mas ele diz venha, venha ao Paró. O que quer dizer isso? Como se o Eterno estivesse próximo ao Paró e está dizendo venha, eu estou aqui com ele, entende? Por que isso? Porque a raiz da alma do Paró era muito elevada. O Paró era uma força muito grande na sua alma. E ele se apegava ao nome sagrado Elohim. E ele se apegava principalmente às duas últimas letras, o Yud e o Mem Sufit. E isso fazia ele ter muita severidade, usar de feitiçarias com as letras sagradas e fazer feitiços fortes, né? Porque usava então as letras que moldaram o mundo. Quem criou o mundo, todas as coisas, foi a faceta do Eterno chamada Elohim. Então, o Paró, ele pegou, então, aquilo que era raiz para poder manipular as situações, né? Fazer seus feitiços. Ele e os seus ministros. Então, o Eterno fala, ele está aqui próximo. Venha, ele está próximo, só que para o lado negativo. Nós sabemos que lá na frente, Israel vai encontrar com Bil'am. Bil'am é um grande feiticeiro. Inclusive, Bil'am era ministro de Paró. E os filhos de Bilam também eram feiticeiros de Paró, né? E Bilam, os sábios dizem que eles tinham a mesma força, a alma dele era tão forte quanto a alma de Moshe, né? Só que ele puxava para a negatividade, né? Ele fazia rituais com impureza, usando serpentes, né? Tinha relações sexuais com a jumenta, tudo isso para trazer o lado negativo da força, né? Para poder fazer seus feitiços, suas magias. Né? E Moshe não, Moshe fazia os milagres, né? Usando a força do Eterno pura e sagrada, né? Com pureza, né? E com, como eu posso dizer, sendo humilde. Moshe foi um dos homens mais humildes, ou seja, ele, mesmo forte, mesmo sábio, ele sempre dizia, o Eterno fez, o Eterno quer, o Eterno, o tempo todo. Isso é para nos ensinar como que uma pessoa que quer fazer para o bem deve se comportar. Baruch Hashem. Então, venha Paró. E outra coisa importante também, dessa questão de nós chegarmos a Paró vindo como se estivesse entrando para dentro, é a questão de sabermos que o Paró está dentro de nós. Venha, ele está aqui dentro. Olhe para dentro de você e fala com ele. Ó, deixa minha alma e servir ao Eterno. Caso contrário, vai vir agora gafanhotos, né? Então, o Paró, aqui diz que o Eterno, ele endurece o coração. Aqui em português está endurece, mas a essência da palavra não é endurece, é fortalece. Aí a gente pensa assim, como que o Eterno fortalece o coração para que ele se torne malvado? Não. A escolha de ser malvado ou não é do Paró. Contudo, o Eterno dá força para o Paró. Dá força ao Paró. Como é isso, dar força ao Paró? Porque o Eterno queria que o Paró, no final das contas, o Eterno queria que o Paró fizesse techuvá. Queria que o Paró deixasse realmente o povo ir. Porque não é um jogo. O peão aqui já vai morrer mesmo, a gente já sabe o final. Não é bem assim. É óbvio que o Eterno sabe o final de todas as coisas, mas no caminho do acontecimento, o Eterno, ele dá a chance para a gente poder fazer a techuvá, para a gente ter a escolha correta, inclusive para o Paró. Por isso ele fortalecia o coração do Paró, porque o Paró estava atemorizado, ele estava, como eu posso dizer, um pouquinho de arrependimento do que tinha feito logo após outra praga. Toda vez que acabava uma praga, o Paró, ele estava meio mexido, né? Ele falava, tá, vocês vão, né?
e tal. Aí o Eterno fazia o quê? Fortalecia o coração dele, fortalecia a emoção, deixava ele forte novamente. Para quê? Para que ele, com essa força, ele se impulsionava para falar assim, vai agora, pega tudo é seu, vai. E ele, como eu posso dizer, não destruído, né? Não ele sendo humilhado, vamos botar assim. O Eterno não tem desejo de sair por aí humilhando ninguém, né? O Eterno, ele quer que a gente faça techuvá, que a gente se volte para ele, que a gente deixe o caminho errado. Por isso ele fortalece as nossas almas, para que nós possamos tomar o caminho correto, fortes, erguidos. É dito que quando a gente olha para a luz olha de volta. É isso. Quando Moshe viu lá a sarça no monte, ele foi em direção à luz. E o que aconteceu? O Eterno falou com ele. Então, o Paró, ele teve um balanço, ele pareceu que ia se arrepender, ele pareceu que ia ter uma mudança nas suas atitudes. O Eterno fortalecia ele. Fortalecer ele para que ele não ficasse se sentindo um lixo, vamos botar assim, humilhado. Mas o Paró, ele passou de todas as medidas. Ele foi até a 10ª sefirá, né? Então, ele encontrou, então, realmente a destruição completa. Por quê? Porque ele caminhou até lá com os seus pés. Cada passo, ele deu o primeiro passo na primeira praga e assim foi, 10 passos para o precipício. E ele ainda achou pouco, você vê que o farol é tão terrível, que ele achou pouco, os 10 passos até a morte dos primogênitos, e ele foi caminhando até o mar para morrer afogado lá, né? Então, essa paraxá, ela continua falando que vem então a praga dos gafanhotos, né? Depois da praga das pedras de gelo com fogo, né? O que ainda havia sobrado das plantações, os gafanhotos vieram para destruir, né? Aí veio os gafanhotos, e sabe o que os egípcios fizeram? Na Torá escrita a gente não vai ver, mas na Mishnah a gente sabe. Eles pegaram os gafanhotos para comer, guardaram os gafanhotos em vasilhas, em panelas, né? Em potes, para poder ficar um tempo se alimentando daquilo, porque estava sem nada, né, para comer. Aí o Eterno vai e fala aqui, Moshe fala, né, que, aqui ó, primeiro vem um vento oriental, no versículo 13, Moshe estendeu a sua vara sobre a terra de Misraim, e o Eterno dirigiu um vento oriental à terra durante todo aquele dia e toda a noite. E pela manhã o vento oriental transportou o gafanhoto subiu sobre a terra de Misraim, e pousou em toda a fronteira de Misraim muito forte. Antes deles não houve gafanhoto igual, e depois deles não haverá como tal. E cobriu a vista de toda a terra, escurecendo a terra, e comeu toda a erva da terra, e todo o fruto da árvore que sobrou, e da chuva de pedras que não ficou nenhuma verdura na árvore, e na erva do campo, em toda a terra de Misraim. E parou, se apressou a chamar Moshe. Olha só, ele vai chamar de novo, é a hora que ele parece que vai se arrepender. Aí o Eterno vai e fortalece o coração dele para ele poder tomar a decisão correta, mas o que ele faz? Ele derrapa. Aí olha só, e saiu de junto do farol, versículo 18. E o Adonai diz, mandou um vento do poente, muito forte, que levou o gafanhoto, jogou no Mar Vermelho, no Yam Suf. Não restou um gafanhoto sequer em toda a fronteira de Mitzrayim. Aí agora a gente vê que o Eterno, ele, aqui na Torá, faz questão de dizer que não sobrou um. Por quê? Porque os egípcios, qual o problema da pessoa que está presa no Egito? Ela vai dar um jeito, passar confortável no Egito de qualquer forma, nem que o céu esteja caindo na cabeça dela. Ela vai dar um jeito para dizer, não, aqui tá bom, aí agora nós temos gafanhoto, um bocado, bora comer, tá tudo certo, vamos ficar por aqui. É o tempo que começa a crescer as coisas lá, a gente come os gafanhotos que a gente guardou. Então o Eterno fez os gafanhotos, ó. Aqueles que já estavam presos, o Eterno fez eles sair das prisões, dos potes, das vasilhas, e eles surgiram. Não ficou um gafanhoto. Por quê? Porque o povo... Aí a gente pode pensar assim, mas não é bom a gente ter uma visão otimista, né? Depende, porque no caso aqui, não é visão otimista. Aqui está claramente o Eterno castigando as pessoas de Mitzrayim, castigando o Paró, por causa do comportamento deles. Então, não é para ter uma visão otimista da praga, é para mudar o comportamento, para evitar a praga, para que a praga saia, para que a praga não venha. Mas achar a praga confortável é um problema grave de quem está em Mitzrayim. Eu tenho esse problema aqui na minha vida, mas
Eu sou alcoólatra, não consigo ficar sem beber minha cerveja, eu tenho que beber. Mas é tão bom beber, né? O que tem? Eu também sou filho de Deus, só trabalho o dia da semana toda, final de semana tem que beber, né? Acha confortável o mal, acha que pode dar um jeitinho de conviver com o mal, né? Ah, eu tenho esse problema aqui que eu não me aceito, né? Pra mim eu sou outra pessoa, eu tô aqui, mas eu não sou essa, eu sou outra. E vamos viver assim, diferente. Vai conviver com o mal, com o que é ruim, confortavelmente, achando que aquilo não é castigo. Não, não é castigo, não, é assim mesmo, tá bom. Esse é um problema grave de quem está preso em Mitzrayim. Baruch Hashem. A outra praga que vai aparecer, inclusive eu tenho que dizer, né, que esta praga dos gafanhotos se refere a Biná, ao mundo da criação, a Sefirá de Biná. Então, aqui a gente vê que o Paró, quando ele fala com Moshe, no versículo 17, ele diz assim, ó, agora vai, perdoai e rogo-vos meu pecado, somente desta vez, e orai ao eterno vosso Deus, fazer tirar de mim somente essa morte. Então, o Paró, como ele tinha essa elevação espiritual muito grande, ele viu que era Biná, Biná ao contrário é o que? Morte, porque Biná é vida. Então, ali, essa praga era a morte vindo. E as pessoas estavam confortáveis com a morte, né? E Paró, ele viu que era a morte e pediu para tirar, né? E parecia estar arrependido. Aí olha a frase seguinte, quando ele parece estar arrependido, o Eterno fala no versículo 20, e o Eterno endureceu o coração de Paró, ou seja, fortaleceu o coração de Paró, e ele não enviou os filhos de Israel. Era para ele agora, com a forcinha, a ajuda que o Eterno deu para ele poder, né, se sentir empoderado, falar, olha, eu sou um rei misericordioso, vocês me serviram bem até aqui, eu vejo que vocês precisam ter o lugar de vocês, vão em paz, vão com Deus. Mas não, né? Ele volta para o mal. Então, vem então a praga, que é Rochma, que é o mundo da sabedoria, agora do lado negativo. Então, se a sabedoria do Eterno é a Torá, e a Torá é luz, qual é a coisa contrária da luz? As trevas, a escuridão. Por isso que a praga, nona praga, está relacionada à nona Sefirat, que é Rochma, sabedoria, e então ela vem em forma de escuridão. É dito que vem no primeiro dia uma falta de luz. Quando chega na metade do primeiro dia para o segundo dia, aquilo começa a ficar espesso. Não é mais o ar escuro. É como se você não pudesse mais mexer. O ar se torna como uma prisão mesmo. É como se fosse... vamos colocar aqui, vamos pensar naquele brinquedo que os meninos brincam assim, parecendo uma gominha. Só que muito, em todas as partes, em todos os lugares. E as pessoas onde estavam, ficavam. Não podiam se mover. A escuridão, ela se tornou densa. Então, o que é densidade? Eu já falei para vocês. A fisicalidade é a clipar, é a densidade, é o duro, ó. É físico, é palpável, certo? Então, a luz, ela é sublime, ela é sutil. E a escuridão, ela é densa, ela é palpável. Por isso que esse mundo, ele foi formado e no primeiro momento ele estava o quê? Escuro. Por quê? Porque ele é a fisicalidade. Então nós, que somos Israel, que temos dentro de nós a luz, que é a Torá, então temos que fazer o trabalho de acender a luz neste mundo. De fazer brilhar este mundo, né? Inclusive com os moradores daqui. E não só os homens, mas cuidar de toda a criação. Né? Por isso que a gente faz brachá, fazer brachá nos alimentos, fazer brachá nos frutos das árvores, né? Para iluminar tudo, para poder fazer isso aqui brilhar, né? Então, a praga da escuridão, para os Mitzrayim, foi dessa forma, eles ficaram realmente presos, estavam presos. A pessoa que está sem a luz, sem a verdade do Eterno, ela é presa, ela não pode sair do lugar, ela não tem caminho, não tem direção para ir. Porque o caminho, a verdade e a vida é a Torá do Eterno. Se a pessoa não tem a Torá, ela fica sem onde ir, não tem direção para ir. Então, eles passaram literalmente pela escuridão. Ou seja, eles passaram pela falta de Torá, pela falta de sabedoria. Rochma, né? Deformada.
né? Então, desta praga é dito que 80% do povo de Israel, da família de Israel, ficou no Egito, ou seja, morreram. Baruch Hashem. Então, é dito então que essas pessoas, elas perderam então a chance de se libertarem pelo fato de que de preferirem a escuridão, de preferir o que é ruim, de preferir a morte ao invés da vida, né? Preferir o que é escuro. O que é escuro é melhor. Ah, mas agora nós estamos bem aqui. Nós temos tudo, não morreram nossos animais, nossas lavouras não foram destruídas, né? Nós já vimos aqui, pegamos tudo aqui na casa deles aqui, de despojo aqui, mais ou menos, nós já temos uma vida boa aqui. Nós vamos ficar por aqui mesmo, aqui tá bom, né? A pessoa se conformar com Mitzrayim, um lugar ruim em si, vamos botar assim, uma vida que negativa espiritualmente, totalmente, mas tendo alguma vantagem fisicamente, tá bom demais, não quero sair daqui. Eu vou ficar por aqui. E o que vem? A blasfêmia. Essa é a sequência. Virar as costas para a luz do Eterno. E qual é a paga da blasfêmia? A morte. Então, aquele que blasfema contra o Eterno, ele tem um pecado, ele blasfemou, ele tem uma sentença de morte. E foi isso que aconteceu com eles. Então, durante os 3 dias, houve então a morte e eles foram enterrados para que quando os egípcios saíssem da escuridão, não vissem, né, a tristeza do povo do Eterno desprezar, né, a vida, desprezar o socorro, o auxílio do Eterno. Baruch Hashem. Então, é dito então que vem a última das pragas, né? Então vai ter o processo de Pessah, que eu já falei no outro vídeo para os irmãos, onde um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, ele foi morto e o sangue dele foi usado para limpar das vergas das portas as idolatrias que as pessoas tinham, né? Eu falei no outro vídeo, vocês voltam lá no outro vídeo para poder ver essa questão, né, da cobertura, da capará que o sangue faz, né? E aí, então, essas pessoas que estavam com o sangue, elas foram poupadas, porque o Eterno, ele mesmo, passou por cima das casas e pulava a casa dos hebreus, caso ali tivesse o sangue na porta, né? E foi dito para eles que o cordeiro deveria ser comido todo, não deveria sobrar nada. O que sobrasse era para deixar no fogo, não era para deixar sobrar nada. Por quê? Para que os cães não comessem da carne. A gente vê Yeshua falando que a Torá não é para dar para os cães. A carne do cordeiro é a Torá, é o pão, né? Então a gente aprende daqui que realmente não é para poder ensinar a Torá para quem não é Israel. Não é. Por quê? Porque ela vai pisar, porque ela vai blasfemar, ela vai trazer a morte para ela, porque ela vai zombar. Por isso, não é porque o Eterno tem puxa saco de um povo só. É só Israel e o resto não. O resto é para morrer, o resto é para ir para o inferno. Israel é um povo escolhido para que eles sejam como luz para iluminar as outras nações. Esse é o processo. O processo é escolher um povo, o Eterno. Desse povo eu vou trazer para eles a minha luz, a minha sabedoria. E eles vão derramar nas nações. Não foi isso que Yeshua nos disse? Nós temos que colocar, né? Nós temos que ser lamparinas, né? No lugar que ilumine tudo. E não debaixo da cama, embaixo de um balde, né? Porque Israel é isso. Israel é o sacerdote para as nações. Porque no final, qual é o objetivo do Eterno? Que todos se tornem Israel, ou seja, quando alguém agarra a Torá, quando alguém vem para a Torá, ele é um prosélito, ele é o quê? Um convertido, ele se torna Israel. Esse é o final. O final é todos sermos uma só família, um só povo, né? Como Yeshua falou, eu quero que vocês sejam um comigo, como eu sou um com o Eterno, com meu Pai. Baruch Hashem. Então, esse segue-se então para a Sefirat de Keter. Keter é o que? A maior humildade impossível até de pensar que é a Sefirat Keter, que recebe, então, logo de nenhuma, só atravessa Adam Kadmon, já recebe a luz divina. Então, é um vaso de humildade, né? Lá não tem negócio de bem e mal, lá é uma coisa só, o fogo lá é água, a água é fogo. Quando o Keter, ela está do lado negativo, para o lado do desequilibrado, Keter se torna o próprio caos. Porque, vamos olhando para o lado espiritual, quando fala eu vou matar o primogênito.
O Eterno quer tirar de cada da pessoa que não deu valor, vamos botar assim, a sua Neshama, que é a sua conexão com a divindade, ela não deu valor, que nem Machia fala na parábola dos talentos. Aquele que pegou o talento e enterrou. O que acontece com ele? Ele toma-se dele o talento no final e ainda bota ele numa prisão, onde há choro e ranger de dentes, ou seja, no Gueiná. Ok? Ele vai para o castigo. Por quê? Porque ele desprezou o talento. Assim, esses Misraíta, eles desprezaram a parte deles, que é o primogênito. O que é o primogênito? O primogênito é a parte dentro de nós que vai servir o Eterno. Né? O primogênito era aquele que seria sacerdote da família. Né? E essas pessoas, elas ficaram envolvidas com ego, com elas mesmas. Então, elas perderam perderam de receber, né, uma dádiva do Eterno, mas, pelo contrário, foi tomado delas o talento, ou seja, a primogenitura foi tirada delas, assim como foi tirada de Esaú para Jacó, né? Perdeu a primogenitura e ainda perdeu a vida, né? Então, agora, olhando para o Peshat, para o simples, que caos que o Eterno causou em Mitzrayim. Naquela sociedade de Mitzrayim, como até pouco tempo atrás, na Idade Média, também era assim. Na família, o filho primogênito era o filho que estudava, era o filho que recebia do pai orientações para o trabalho, para desenvolver o negócio da família. Então, aquele irmão mais velho, os outros era só para o labor. Mas o mais velho, ele tinha estudado, ele tinha conhecimento, ele tinha uma estrutura para poder manter a família, né? Então, quando aquele filho era tirado, aquilo ali, a estrutura financeira e econômica daquela família era abalada. Então, se o Eterno mata todos os primogênitos, imagine, vira um caos. Isso foi Keter, ao contrário, né? Se Keter é a grandeza maior do Eterno, a plenitude, a bondade total. Quando Keter está ao contrário, Mazela, o próprio Satã, né? O sábio disse que a árvore da vida, ela para cima, a Sefirot, e ela também é para baixo, ou seja, tem a parte negativa. Vocês têm que aproveitar essas duas aulas das Parashot, da Parashá Vaerá, dessa Parashá Bo, para vocês identificar o que é desequilíbrio e equilíbrio da Sefirot, porque nós temos elas dentro de nós. Então, eu tenho que trabalhar tudo isso também dentro de mim internamente. Para quê? Para eu poder corrigir minha alma, né? Para eu poder fazer o trabalho de correção, de tikkun. É através do quê? Da correção das Sefirot dentro de mim. Porque elas se quebraram. Por que romperam os vasos? Porque foram egoístas. Porque disseram que não quiseram compartilhar a luz do Eterno. Então houve a quebra dos vasos, né? Isso lá no início, lá em Nekudim. Eu falei um pouco sobre isso. Nos primeiros vídeos que eu falei o que é o Eterno, voltem aí nas playlists, vocês vão encontrar. Baruch Hashem. Então, é dito também que quando eles saíram, os cães não fizeram, nem chorou. Ou seja, eles saíram, os cachorros ficaram quietos. Porque a gente sabe que nos portões de Mitzrayim, que não é bem os portões, são só passagens, né? Existia o quê? Estátuas dos deuses deles, das entidades deles, que eram meio humanos, meio animais. E aquilo era enfeitiçado, né? Tinha um feitiço ali, para que quando passasse alguém desautorizado, aquilo chamasse, ou seja, se fosse um cão, começasse a latir, chamasse todos os cães ferozes. Se fosse uma serpente, começasse a sibilar, chamasse todas as serpentes. E aí vinha aqueles bichos e feria a pessoa para que eles não fugissem, porque o Egito era uma prisão espiritual. Não existia ferrolhos e portões, aqueles que a gente vê naquelas guerras medievais, não tinha aquilo. Era aberto, mas espiritualmente era fechado. Como até hoje é. As pessoas, elas vão na escola, elas vão na faculdade, elas vão no trabalho, elas conversam umas com as outras, mas estão presas. Mitzrayim é uma prisão espiritual. É dito que eles, antes de saírem de Mitzrayim, cumpriram uma ordenança do Eterno de cada mulher ir até sua vizinha e cada homem ir até o seu vizinho e pegar prata, ouro, objetos de valor. Assim eles seriam, então, ressarcidos de todo o tempo de escravidão, todo o tempo de trabalhos forçados, todo o tempo sem salário. O Eterno, quando ele faz as coisas, ele faz perfeito, né? Ele não vai, como eu posso dizer, fazer metade do trabalho, ele faz completo. Então, o povo saiu e saiu de bolso cheio. O povo saiu rico. É dito que saiu 600 almas, 600 homens, fora as crianças.
e mais do povo da terra. Porque lá no Mitzrayim não estava escravo apenas Israel. Aqui hoje a gente vê, todos estão escravos. Israel está escravo e o povo das 70 nações também está escravo de Mitzrayim, né? Então, essas 600 homens que faz referência aos 600 primeiros filhos de Adão. Adão não teve descendência de Caim. Adão teve descendência de Shet. A gente sabe que quando ele volta, então, a ter união com Havá, ele, depois que Hevel morre, ele tem, então, o filho Shet. E esse filho vai gerar outros humanos, que os primeiros 600 mil são, então, essas mesmas almas que saíram de Mitzrayim. E elas estão aqui até hoje. Por quê? Porque as almas vão fragmentando partes delas que precisam consertar e entram nos nossos corpos. Eu estava lá, por isso que quando a gente vai fazer Pessah, você tem que contar e você tem que crer, não é crer, você tem que saber que você estava lá. Quando a gente vai fazer Shavuot, que é a entrega da Torá, os sábios dizem, você estava lá recebendo a Torá. As 10 das palavras você escutou. Eu estava dentro do corpo de alguém lá. Porque se eu tenho uma alma divina, porque quem tem alma divina? Aquele que quer a luz da Torá. A luz quer a luz. As trevas não quer a luz. Vocês lembram o que aconteceu lá na praga da escuridão? Ficaram parados, não saem do lugar. Por quê? Porque a escuridão não vai para lugar nenhum. Então, quem quer a luz da Torá, quem está aqui nesse canal escutando essas palavras, é porque tem a luz. Ou seja, você é parte de alguém que estava lá. Certo? Você estava lá. Você saiu de Mitzrayim. Literalmente. Só que você, nesta vida, deixou-se novamente se escravizar por Mitzrayim. Mas hoje, se você ainda não saiu, saia de Mitzrayim, abandone Mitzrayim, né? O pedido do Eterno, é a ordenança do Eterno, Baruch Hashem, e saia fazendo Pessah, né? Comendo pão sem fermento, que é isso? Volte o vídeo anterior para vocês verem, falar mais explicadamente mais sobre a Brit Hadashah, o vídeo que eu fiz, né? Que o pão sem fermento, ele é o quê? Do jeito que ele é dentro, ele é fora, sem hipocrisia, sem falsidade. Assim que nós devemos nos comportar diante do Eterno. Assim ele nos salva. Mas se nós tivermos que nem o faraó, lá pecar, ele nos fortalece e a gente, mas eu não sei. Mas agora eu não quero. Eu não sei. E no cima do muro, o Eterno não vai operar em nós o milagre. Ele não vai nos libertar. Ele não vai nos salvar da morte. Né? Baruch Hashem. Então, esta foi uma ordenança do Eterno que depois que saíram dali, que foi na noite, né, do dia 14 para o dia 15, eles iriam ainda comer esse pão sem fermento 7 dias, né? 7 dias é um ciclo perfeito, ou seja, você tem que, durante todo o seu período de vida, não é que você vai comer matissá para sempre, não, você vai manter essa verdade, né? Essa, como é que eu posso dizer? É verdade mesmo. Do jeito que é dentro é fora. Yeshua fala na Brit Hadashah que seja o seu sim, sim, e que seja o seu não, não. E o que passa disso é procedência do mal. Por quê? Porque a pessoa, ela tem que manter-se firme no que ela quer aqui dentro, nas suas ações, nos seus frutos. Ou seja, que nem eu falei no vídeo da Hatará. O fruto da pessoa, da árvore que é o ser humano, é o quê? É o resultado de suas ações, é o resultado de suas palavras, de seus pensamentos. É aquilo que ele gera, né? Aquilo que ele faz mostrar, é aquilo que serve de alimento para outra pessoa, né? Por isso é tão importante esse canal. É tão difícil fazer vídeos nesse canal, meus irmãos. Aqui para fazer esse vídeo agora eu parei 4 vezes e refalei e refiz as falas. Não porque eu não sabia falar, mas é porque o celular para de gravar. É porque meu filho grita muito. É porque acontece alguma coisa. Por quê? Porque essa luz, para poder ela se expandir, existe muitas trevas que querem impedir. Você pode ajudar a expandir essa luz dando um like no vídeo. Dê um like no vídeo, não custa muito. Só um apertinho no polegarzinho aí. Para quê? Para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas e você também passe a receber das mesmas brachot que eu estou recebendo por espalhar a palavra do Eterno. Ao invés de uma pessoa ouvir, 2 ouvem, 3 ouvem. Baruch Hashem.
Compartilhe esse vídeo com pessoas que você já tem uma noção, que queiram escutar a palavra do Eterno. Não dê para os cães. Yeshua disse, não é bom pegar o pão do filho e dar para o cachorro. Por quê? Porque o cão, ele vai desprezar. Os porcos vão pisar as pérolas, né? Então, deixe uma tzedakah no canal. Por quê? Porque assim você vai me ajudar a comprar material para estudar. Se eu estudo, eu passo tudo que eu aprendo para você. Você aprende por tabela. Assim como a tribo, né, de Issachar, ela estudava e Zivulun ia trabalhar como mercantes nos navios mercantes. Quando Zivulun voltava de suas viagens navais, a tribo de Issachar que ficava estudando ensinava a Torá para eles. Então, tem o trabalho espiritual de uns que é estudar para passar, outros de ouvir e aprender e compartilhar. E assim a gente vai trabalhar na obra do Eterno. Acender esse mundo. Fazer o contrário dos Mitzrayit. Fazer o trabalho que o Eterno nos manda fazer. Que é o quê? Receber a Torá e compartilhar. Nós somos Israel, nós somos luz para as nações. É dito que nos últimos 37 dias de vida de Moshe, Moshe escreveu 70 cópias da Torá em todas as 70 línguas das 70 nações que existiam naquela época. Por que Moshe fez isso? Porque a Torá é para todos. Ah, mas só judeu pode fazer a circuncisão. Só judeu que pode guardar o sábado. Binei Noa, não. Gente, Binei Noa significa filhos de Noa. Depois do dilúvio, só quem não é filho de Noa é Og, que estava fora da arca lá. Aí realmente é filho da serpente. A gente sabe que tem. Mas o resto da humanidade toda é filha de Noa, inclusive os judeus. Os judeus vêm de quem? De Shem. Shem é quem? Filho de Noa. Isso é uma ilusão. Binei Noa só tem que seguir 7 leis. Não, meus irmãos. As leis do Eterno são 620. 613 estão na Torá escrita e 7 estão na Torá oral. A luz da Torá é para a humanidade. Adam, que é o pai de todas as pessoas, todos os humanos, né? Que possuem luz do Eterno. Adam, o pai deles. Adam, ele recebeu a Torá do Eterno. Vocês acham que Adam era uma pessoa sem sabedoria? Não. Adam era sábio diante do Eterno. Ele podia ser um pouco ingênuo e sem experiência, né? Porque Adam estava tendo ali sua primeira experiência como um ser humano, né? Tendo o mal diante dele, que ele não tinha esse contato só como alma, né? Então, Adam passou por um teste e ele não passou no teste. Perdeu. Mas isso não quer dizer que Adam não tinha sabedoria do Eterno. Adam tinha sabedoria do Eterno. Tem vários livros que contam que a sabedoria de Adam. O Salmo 92, aquele salmo que a gente canta em Shabbat. Tov lehodot ladonai, ulezamer leshimcha elyon, lehagid baboker chazdecha, vemunatcha balot. Esse telim foi Adam que escreveu. Então, Adam sabia ler e escrever, Adam tinha acesso à sabedoria. O anjo Raziel, ele falava com Adam. O anjo Raziel trazia a sabedoria da Kabbalah para Adam, né? A sabedoria da Torá mais profunda. Tem um livro, no livro do anjo Raziel mesmo, parece que é nele, que Adam, ele narra como se ele estivesse vivendo na pele de Moshe. Ele narra acontecimentos da vida de Moshe. Adam, ele tem um vislumbre de todo mundo que dá lá para frente, do final, de Mashiach, de tudo. Ele não fala porque o Eterno não permite ele falar, é óbvio, porque senão tira o livre-arbítrio da gente. A gente atrapalha o tikkun da gente. Não é porque ele não sabe. Ele sabe. Inclusive, os 70 anos que ele viveu a bênção é porque ele quis dar para David viver. Que David, por David ser carruagem de Malhut, David não tinha luz própria, vamos colocar assim, não tinha força para nascer. David ia ser um aborto. Mas David é muito importante porque ele é pai de Mashiach. Ele tinha que viver. A vida de David foi muito importante. Ele ensinou a fazer techuvá. David foi um homem que ele matou o Etzará dentro dele, né? Ele precisava viver. David era importante demais. Inclusive, eu peguei na Haftarot, né, onde a gente fala que David está falecendo, que ele orienta o Shlomo. David manda como é que eu vou dizer? Ele fala para Shlomo ser bondoso e misericordioso com
os Bnei Barzilai. Bnei Barzilai é os filhos do Brasil. Davi viu a gente aqui. E ele falou, sabe o quê? Porque eles me ajudaram. E a gente sabe que quem assinou, a última assinatura lá, quem foi que decretou que Israel podia se tornar um país, foi um brasileiro. Olha que coisa. Davi, ele viu... Então, quando ele não pode falar mal de um tzadik que vê o futuro, que sabe o que vai acontecer. E por quê? Ah, porque o tzadik, ele é o cara. Não, porque o Eterno está com ele, meus irmãos. Porque só quem tem esse poder de ver as coisas na frente é o Eterno. E só a Ruach, né, o Espírito do Eterno, né, o movimento do Eterno é que revela para o tzadik. E o movimento do Eterno não está nem rachado, nem perverso. Daí a gente tira que ele era tzadik. Por isso não podemos deixar ninguém falar mal do tzadik. Né? Então, vamos, Baruch Hashem, vamos então aproveitar, né, esta grande shefa. Shefa é quando sai um fluxo, esse fluxo de libertação, né, dessa paraxá tão maravilhosa, tão grandiosa, que é a paraxá Bo. Aproveite esse fluxo e se liberte de seu Mitzrayim. Todos nós temos um Mitzrayim, todos nós temos um Paró. Aquele bem baixinho, pequenininho, mas atentado, menina. atentado e pirracento, né? Que se acha o dono do rio que fez o rio, né? Só que ele não fez nada. Ele tá aí destruindo tudo. Então, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom. Irlehi Traut.